Vamos lá. Eu li com vocês alguns versículos, certo? E eu vou fazer mais ou menos uma introdução do que aconteceu. No capítulo anterior, que é no capítulo 5, lá vai contar a história de um paralítico, onde ele era paralítico, e então ele queria entrar no tanque para se curar, mas ele nunca conseguia. E o Senhor perguntou para ele: você quer ser curado? É óbvio que ele queria ser curado, né? Mas o Senhor perguntou para ele se ele queria ser curado. E o Senhor foi lá, curou aquele homem. E só que um detalhe: o Senhor curou ele no sábado. E naquele tempo as pessoas não poderiam fazer aquilo, mas o Senhor era ousado e ele foi lá e curou aquele homem no sábado. E no início do capítulo 6, havia uma multidão com Jesus por conta das suas curas, dos seus milagres e tudo aquilo que o Senhor já estava fazendo no meio daquele povo. Então, uma multidão seguia ele, acompanhava ele para ver aquilo que estava acontecendo, para ver aquilo que o Senhor estava fazendo no meio das pessoas. Porque as pessoas, elas queriam receber aquilo, as pessoas queriam ser curadas. Então, as pessoas acabavam seguindo Jesus para onde ele ia. Só que no decorrer do capítulo, ele viu que tinha muita gente ali e ele tinha que alimentar as pessoas. E ele meio que testou ali os discípulos dele, fez uma pergunta para um dos discípulos. Falou: olha, o que a gente vai dar para as pessoas para elas comerem? Elas estão, né, com fome, elas estão aqui seguindo a gente. Mas o Senhor, ele já sabia o que ele iria fazer. Mas ele foi lá e questionou um dos seus discípulos. E eles falaram: olha, Senhor, tem muita gente aqui, como que a gente vai sustentar, como que a gente vai dar pão para todo mundo? E aí trouxeram um menino e ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aquela velha história que todo mundo sabe, que todo mundo conhece, eu acredito. E o Senhor fez milagre com aqueles 5 pães e 2 peixes. Ele multiplicou, ele deu graças. Todo mundo comeu, todo mundo ficou satisfeito com aqueles pães e aqueles 2 peixes, porque o Senhor repartiu com todo mundo. Ele repartiu e ainda sobrou. E aí, eu quero ir com vocês para o versículo 25 e 26, que foi um dos versículos que me chamou muita atenção quando eu estava lendo. A gente vai ficar por um tempinho em João 6, nesses versículos que a gente acabou de ler, e a gente vai dar uma navegada por eles, amém? Então, eu queria que vocês projetassem o capítulo 20, o versículo 25 e 26. Vai dar certo? João 6, 25 e 26. Tá. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Esse versículo, esses 2 versículos, eles me chamaram a atenção e os meus olhos foram fixados nele. E eu entrei em um questionamento em relação a eles, né? Porque Jesus, ele foi muito claro: olha, vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque vocês comeram os pães e vocês ficaram satisfeitos, e vocês querem mais pães, vocês querem mais, que eu dê mais, vocês querem que eu opere mais milagres no meio de vocês. E surgiu um questionamento na minha mente. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que eu te busco? E eu quero perguntar para vocês, eu quero devolver essa pergunta para vocês. Por que você busca o Senhor? Pelo que nós estamos buscando o Senhor? Pelo que você tá, eu queria que você refletisse 2 segundinhos. Pelo que a Maria tá buscando o Senhor, pelo que o Tiago tá buscando o Senhor. Reflita e coloque: Senhor, pelo que eu tô te buscando? Qual o verdadeiro propósito de eu estar te buscando? Porque as pessoas estavam ali atrás de Jesus porque elas comeram os pães, elas ficaram satisfeitas, e não porque elas queriam algo de Jesus. Elas não é porque elas queriam Jesus, mas porque elas queriam algo de Jesus. E a verdade é que
nós estamos buscando o Senhor por aquilo que Ele pode nos dar e não por quem de fato Ele é. Isso é perigoso, porque eu busco o Senhor, entro no meu lugar secreto, no meu devocional, porque eu estou buscando os meus próprios interesses, porque eu estou buscando satisfazer uma vontade minha, um interesse meu. Eu tenho buscado o Senhor pelo que Ele pode me dar e não por quem de fato Ele é. E muitas vezes nós somos egoístas, nós pensamos no nosso próprio benefício, nas nossas próprias vontades. Qual foi a última vez que você buscou os interesses do Senhor? Qual foi a última vez que você buscou a vontade ou agradar ao Senhor? Deus, eu não estou buscando nada para mim, mas eu estou buscando algo eu quero encontrar o Senhor, eu quero que o Senhor se revele a mim, eu quero que você me dê algo seu, tipo, não para me satisfazer, mas porque o Senhor tem anseio em me dar. E Jesus, Ele é o único que pode nos satisfazer. Jesus, Ele é o único que pode nos preencher. Jesus é o único que pode preencher o vazio que existe no nosso coração. Não aquilo que a gente busca, não aquilo que a gente procura, não, mas o próprio Jesus, Ele é essa pessoa. Essa pessoa onde nós precisamos nos relacionar, nos entregar, nos apaixonar todos os dias. E você pode estar na igreja, você pode estar no evento, você pode estar em uma célula e ainda assim estar com fome. Você pode vir para todo sábado para esse lugar, nessa hora. Você pode ir para a sua célula e ainda assim você ter fome de Deus. Porque você não tem se enchido dele, porque nós não temos se enchido dele, da palavra dele, de quem ele é verdadeiramente. O Senhor, Ele é profundo e Ele tem muitas coisas para nos entregar. Não sobre aquilo que vai satisfazer, não, eu quero isso do Senhor, eu quero isso daqui, não. Mas, de fato, buscar o Senhor por quem Ele é e não por aquilo que Ele pode nos dar. E quando eu pensei nesse tema, comendo migalhas, ignorando o banquete, porque muitas vezes nós estamos... É exatamente isso. Nós procuramos por migalhas e esquecemos que o Senhor, Ele tem um banquete para nós. Nós esquecemos que o Senhor, Ele pode nos encher. Eduardo, onde as migalhas se encaixam aqui? Quando nós estamos aqui e nós queremos que alguém ponha a mão sobre nós. Quando alguém vem ministrar e, nossa, eu vou ouvir uma ministração lá no cultinho, ou no domingo, ou em qualquer outro lugar, e aquilo vai me encher. Não, é muito bom, gente. É muito bom você vir, você ouvir. Mas nós precisamos entender que nós não podemos sobreviver daquilo que as pessoas estão gerando no secreto. Nós não podemos nos encher com aquilo que é do outro. O outro, ele está ali se alimentando do Senhor, ele está buscando o Senhor, ele está se enchendo de Deus. Beleza, ele vai derramar um pouco sobre nós. Mas nós precisamos entender que é migalhas comparado ao que o Senhor tem para nós. É migalhas comparado ao que o Senhor pode derramar sobre nós. É migalhas comparado ao que o Senhor pode falar com nós. Amém? Vocês estão me entendendo? E o Senhor, Ele tem um banquete preparado para nós. E nós não precisamos viver de migalhas. E aí você pode falar, Eduarda, mas o que eu posso fazer para não viver de migalhas? O que eu posso fazer para não viver da palavra das pessoas? É simples, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso crer em Jesus. Eu preciso caminhar com Ele. E Ele vai me entregar o verdadeiro banquete. Ele vai me entregar aquilo que Ele tem, aquilo que Ele pode derramar em mim, que é bom. A porção que Ele tem para mim não é a mesma que Ele tem para Ana Luísa. Ele pode derramar, sim, sobre algo compartilhado com a gente. Mas é individual. Ele tem algo individual para derramar sobre nós. Ele tem algo individual para nos compartilhar, para compartilhar os nossos corações. Mas nós precisamos ser fiéis ao nosso lugar de intimidade, nós precisamos ser fiéis ao nosso lugar de devocional, ao nosso lugar de entrega. E não só, eu vou para a igreja, eu vou para a célula, eu vou para o culto, e, enfim, para o evento X, para a conferência X. A gente já tem muito, a gente tem muita conferência. A gente tem muito, mas
Amém, isso é incrível, eu amo isso. Mas nós desfrutamos do lugar de intimidade, do dia a dia com o Senhor, de um a um ali com Ele. No momento onde ninguém está vendo, onde só eu e o Senhor podemos desfrutar de algo bom, de algo prazeroso. E, como eu falei, crer quem Ele é, nós precisamos crer em Jesus. E a palavra do Senhor, ela diz que nem de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, certo? Todo mundo já ouviu isso? Sim? Amém. Então, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, nós podemos viver uma vida plena ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós, compartilhando os nossos segredos com o próprio Deus. E a gente vai para João 6, a gente vai continuar, e no capítulo 6, versículo 28 e 29. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou. Amém? E depois que ocorreu o episódio dos pães, o povo perguntou Deus, o que eu faço? O que a gente faz? E Deus falou: olha, creem naquele que Deus enviou, creem em mim. E a gente pode se questionar: Deus, o que eu posso fazer? Jesus, o que Deus quer da Maria Eduarda? O que Deus quer da Rafaela? O que Deus quer da Aliança Team? Você pode se questionar no seu lugar de devocional, no seu lugar de intimidade, e perguntar para o Senhor: Deus, o que você quer de mim? E Deus, Ele vai te responder: olha, Maria Eduarda, você precisa crer em mim. Você precisa crer em mim. E se nós questionamos o Senhor: Deus, o que eu posso fazer? Às vezes a gente tem tantos questionamentos. Às vezes a gente acha que é uma complicação. Nossa, o que eu vou fazer? Para onde eu devo ir? Sabe, às vezes a gente passa tempos e tempos perguntando, questionando o Senhor, sendo que a gente pode gastar tempo apenas amando Ele e crendo nele, crendo em quem Deus é. E logo depois que eles perguntam, eles falam: Senhor, mas que milagre você pode fazer? O que você pode nos mostrar para que a gente crê em você? Gente, eles são ousados, né? O Senhor falou: olha, é só crer em mim. Aí eles começaram a questionar: Deus, mas o que eu posso fazer? O que a gente vai fazer? O que você vai nos mostrar? O que a gente vai sentir aí? O que você vai fazer para a gente crer em você? Jesus: olha, é somente crer em mim. E eles querem ver para crer. Eles querem tocar para crer em Jesus. E me lembro muito de Tomé. Tomé, ele não acreditou que Jesus havia ressuscitado. Ele queria tocar, ele queria ver. E a palavra do Senhor, ela diz que bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós não precisamos ver o que o Senhor está fazendo. Nós não precisamos ver se será que eu vou passar na faculdade? Nós não precisamos saber, nós apenas precisamos crer em Jesus. Será se Deus está fazendo? Será se, Senhor, e aí? Às vezes a gente começa a questionar o Senhor, para onde o Senhor está indo, o que você vai fazer? E a gente fica ansioso. Às vezes a gente quer uma faculdade X, e às vezes a gente fica tão ansioso por aquilo, que a gente esquece que às vezes o Senhor ele tem algo muito melhor pra gente. Que às vezes Ele tem aquilo que a gente não imagina, aquilo que Ele pode mudar totalmente a nossa perspectiva. E nisso, falando sobre isso, eu lembro que quando eu saí do ensino médio, eu entrei em crise porque eu não sabia o que eu iria fazer. Se você está em crise, se você que está no ensino médio ali no 3º ano, alguém não sabe o que vai fazer? Só uma pessoa? 2? Amém. Glória a Deus.
Eu lembro que eu tava em crise, porque, meu Deus, o que eu vou fazer? Que faculdade eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. E eu lembro que eu fiz o Enem e aí eu joguei minha nota para um curso e eu queria muito aquele curso. Eu queria aquele curso, isso depois de dias em crise. Queria muito aquele curso, vou fazer esse. E aí, só que era uma faculdade particular, eu ganhei meia bolsa. Só que mesmo assim, ficava um pouco caro pra mim, né? E aí eu falei, não, eu vou tentar de novo e vou ver se vai dar certo. E aí, tipo assim, eu não sentia paz naquilo. Não sentia paz de jeito nenhum. E aí, enfim, fui fazendo outras coisas. Entrei pro marketing. E eu fui me apaixonando, comecei a gostar. E hoje, eu faço um curso totalmente diferente daquilo que eu imaginei pra mim. E o Senhor, Ele me levou a lugares onde eu jamais imaginava. O Senhor, Ele me levou a lugares que eu não pensava quando eu estava lá em crise, quando eu não sabia para onde eu ir, eu não sabia o que fazer, né? E assim, esse é a importância de nós se relacionarmos com o Senhor. Essa é a importância de nós mantermos essa constância de intimidade com o Senhor. Porque às vezes, já pensou se eu tivesse insistido, não, Senhor, mas eu quero isso, não, Senhor, mas eu quero aquilo. Eu não estaria aonde eu estou hoje. Entende? Claro que tem muitas coisas para me viver e eu quero viver coisas incríveis ainda. Mas, às vezes, nós precisamos acalmar e ouvir o Senhor. E eu não falo isso só na área profissional, mas eu falo em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ouvir o Senhor, nós precisamos contemplar o Senhor e entender quem Ele é. E não viver de migalhas das pessoas, mas, Senhor, eu quero receber uma palavra Tua, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu vou vir para o culto, amém se alguém colocar a mão em mim, amém se alguém me entregar uma palavra, amém se alguém vir e falar, olha, você é amado, amém, eu quero receber. Mas, glória a Deus, se você me tocar, se você fizer algo em mim, glória a Deus, se você vir e falar, Eduarda, eu vou te derrubar aqui nesse chão e vou fazer algo que você não imagina. Uau, eu quero isso do Senhor. Então nós precisamos crer no Senhor. Como eu falei, Deus ele tem um banquete para nós. Nós não precisamos ficar esperando alguém vir fazer alguma coisa em nós. E como eu falei sobre crer, né? Que o Senhor fala, né, para Tomé que bem-aventurados os que não viram e creram. E quando a gente lê aqui no versículo 6, no capítulo 6, gente, a multidão, elas viram os sinais milagrosos que Jesus fez, elas provaram dos sinais milagrosos que Jesus fez, mas mesmo assim, elas não creram em Jesus. Então, será se só ver, será se tocar é o suficiente? Não, não é o suficiente. Porque as pessoas viram, elas foram curadas, elas puderam tocar, elas puderam ver ali aquilo que Jesus estava fazendo, mas mesmo assim elas não creram em Jesus. Porque não é suficiente. Eu preciso continuar me relacionando. Porque as pessoas, a multidão, nossa, eu estou enferma, eu vou lá onde Jesus. Jesus me curou ali, vou embora, vou pegar minhas coisas, vou embora, posso abandonar Jesus. E muitas vezes nós somos assim. Nós queremos muito algo. Jesus, ele faz, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Abandonar a presença. Deixar a presença de lado. A multidão com certeza era assim. Jesus me curou, eu vou embora, vou pegar a minha boroca e vou embora. Porque Jesus, ele já fez o que ele tinha que fazer. Então não é suficiente eu só olhar. Não é suficiente eu só apalpar. Mas o que é suficiente é eu crer nele. É eu me relacionar com ele. É eu fazer parte daquilo que ele já está fazendo. É eu continuar observando o Senhor e falar, Deus, eu quero mais de você. Eu quero mais do Senhor. E a palavra do Senhor lá em Marcos 9:23 diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, se o Senhor está falando, olha, tudo é possível para você. Se você crê. Se você crê em mim. Então,
crer que Ele é poderoso para mudar a minha realidade, crer que Ele é poderoso para mudar as circunstâncias da minha vida, crer que Ele é poderoso para mudar a realidade da minha família, que está toda conturbada. Então, se a sua família está toda conturbada, crer que o Senhor Ele pode transformar a sua casa. O Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. E se nós crermos, Ele vai fazer. E eu queria que você repetisse comigo. Jesus é o verdadeiro pão da vida. Jesus é o verdadeiro pão da vida. Vamos lá. Jesus é o verdadeiro pão da vida. Eu não estou ouvindo vocês. Jesus é o verdadeiro pão da vida. Amém. Quando a gente repete, a gente entende. Quando a gente repete, a gente entende que Jesus, Ele é suficiente, que Ele é o verdadeiro pão da vida. É só Ele que vai me satisfazer, é só Ele que vai me preencher. E nós não precisamos de migalhas, porque Ele é o verdadeiro pão, porque é Ele que vai satisfazer as minhas vontades. Eu fico pensando, meu Deus, aquelas pessoas, elas estavam procurando, elas estavam seguindo Jesus pelo pão que Ele poderia multiplicar, pela cura que Ele poderia fazer e não por quem de fato Ele era. Será se nós estamos seguindo Jesus por aquilo que Ele pode nos dar? Será se nós estamos seguindo Jesus por quem, ou seguindo por quem Ele é? E o nosso... eu pensando sobre essa palavra, eu entendo que o nosso corpo ele precisa de nutrientes, certo? Nosso corpo precisa de comida boa, de comida de verdade. Para que a gente não dê um passamento. Nosso corpo ele precisa se alimentar de coisas boas. E a gente não pode... Nosso corpo ele não pode depender de besteira, de chocolates, de comidas não saudáveis. Porque a gente não vai sobreviver. Se você vive só de doces, hambúrguer... Gente, é muito bom, tá? Eu adoro, eu gosto muito. Mas nosso corpo ele não sobrevive de comidas de besteira. Mas você pode estar pensando em... Eduarda, mas eu como só isso e eu tô sobrevivendo. Vai morrer. E eu tô comendo só isso, mas eu vou sobreviver. Mas eu quero te dizer que sobreviver é diferente de estar vivo. Sobreviver é diferente de estar vivo. Sobreviver é diferente de estar vivo. Porque você acha que, eu tô comendo muita tranqueira, mas eu vou sobreviver. Mas o seu corpo, ele vai apitar lá na frente. Você pode viver o que você quiser hoje. A escolha é sua. Mas eu quero te dizer que lá na frente, o seu corpo vai gritar. Uma doença, ela não nasce de um dia para o outro. Tipo, hoje eu tô bem, amanhã eu já fiquei doente. Não, é um processo. A diabetes, ela não nasce de um dia para o outro. Hoje eu não tenho diabetes, fiz o teste hoje, amanhã eu vou fazer, eu já tô com diabetes. Não, é um processo. Eu vou construindo isso na minha vida. Eu vou construindo. Claro que existem casos que algumas crianças nascem com diabetes, enfim, não tô falando sobre isso, mas é uma construção. Tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. É a lei da vida. A palavra diz isso. Se você plantar algo hoje, você vai colher amanhã. Então, se você plantar, que você quer viver a sua vida toda com bagaceira, você vai colher lá na frente. Você vai colher as consequências. Se você decide hoje abandonar o barco e viver uma vida que pra você é ok, lá na frente o seu corpo vai cobrar. Então, como eu falei, sobreviver é diferente de estar vivo. E isso não é sobre comida. Isso não é sobre comida. Mas é sobre as escolhas que nós fazemos hoje que vão revelar quem nós vamos ser no futuro. Será que nós temos gastado tempo com o Senhor? Será que nós estamos fazendo orações hoje que a gente vai recolher lá na frente? Por isso nós temos muito cuidado com as nossas orações. Tomar muito cuidado com aquilo que nós entregamos ao Senhor. Porque às vezes no momento de revolta a gente fala coisas que a gente não precisava falar. No momento de estresse, no momento um momento conturbado, a gente solta coisas que a gente não precisava soltar.
E eu quero fazer uma pergunta para você. O que tem sido o seu alimento hoje? O que você tem se alimentado? Como você tem matado, suprido a sua fome? Eu queria que você pensasse sobre isso. O que nós estamos procurando para satisfazer as nossas vontades? O que você tem procurado para satisfazer as suas vontades? É uma faculdade? Um amigo? Um relacionamento? Você tem procurado, Eduarda, eu quero ir para uma festa, eu quero ir para um lugar onde eu vou me distrair. Essa tem sido a sua fome? O que tem sido o seu alimento? Eu queria que você questionasse e perguntasse, Senhor, eu não sei nem o que eu estou fazendo da minha vida, eu não sei nem aonde eu estou indo, eu não sei que direção eu estou tomando. O que tem sido o meu alimento, meu Deus? Abre os meus olhos e me mostra o que tem sido o meu alimento. O que eu tenho me alimentado? Será se aquilo que você tem se alimentado tem suprido o seu corpo, tem nutrido o seu corpo? Ou você está se alimentando por se alimentar? Quando eu falo sobre isso, tô falando sobre as escolhas que você faz que não refletem o Senhor. Quando eu falo sobre isso, eu falo das escolhas que você faz que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor tem preparado para você. Como eu falei, o Senhor, Ele é o pão da vida. Nós precisamos ir a Ele, nós precisamos comer dele, beber dele, porque Ele é a fonte. E o nosso corpo vai estar nutrido. E uma outra pergunta. Pelo que temos gastado tempo orando? Quando você vai para o seu devocional, para o seu momento de oração, pelo que você tem gastado tempo orando? Você tem gastado tempo pedindo coisas para o Senhor? Pedindo coisas tipo, Senhor, me dá isso, eu quero fazer isso, eu quero ir para tal lugar. Isso é se você tem gastado tempo orando por alguma coisa. Que aí pesa um pouco, né? Então, pelo que você tem gastado tempo no seu momento de oração? Às vezes nós enxergamos o Senhor como se Ele fosse uma pessoa que vai me dar presentes, que vai me dar várias coisas, que Ele vai suprir aquilo que o meu pai não supriu, que Ele vai suprir aquilo... Beleza, Ele vai suprir aquilo que o seu pai não fez por você. Mas às vezes nós olhamos para o Senhor como se Ele fosse alguém que fosse me dar tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu preciso, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Só que nós precisamos entender que Ele é uma pessoa. E quando nós entendemos isso, nós precisamos nos relacionar com essa pessoa. E sim, o Senhor Ele se importa com a nossa oração. Ele se importa com os nossos pedidos. A palavra do Senhor diz que tudo que a gente pedir em oração, Ele vai nos dar conforme a sua vontade. Amém? Ele se importa. E só que a palavra do Senhor, ela diz que busquem, Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, quando nós buscamos o Senhor, quando nós exaltamos o Senhor, quando nós glorificamos o Senhor, nós entendemos que Ele vai acrescentar todas as coisas, que Ele vai fazer aquilo que eu preciso, conforme a vontade dEle. Ele vai me levar a um lugar onde Ele sabe que é bom para mim. E como eu falei, a gente gasta muito tempo pedindo coisas para o Senhor, mas nós esquecemos que Ele é Deus. Nós esquecemos que Ele é esse pai, Ele é essa pessoa que vai suprir a minha necessidade paterna, que Ele vai suprir a minha necessidade materna, que Ele vai suprir a falta de um amigo, que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Aquilo que eu preciso, Ele vai suprir, Ele vai me entregar. Mas eu preciso ser fiel a Ele.
E não ir para o meu momento de devocional, meu momento de oração, é como se fosse um checklist e eu quero isso, eu preciso disso, faz isso. E quando não acontece, eu me revolto com o Senhor. Quando não acontece, eu saio da presença, eu fujo. Quando Deus não me dá aquilo que eu quero, eu abandono a presença de Jesus. Será que nós estamos vindo para o culto para cumprir uma tabela, para preencher um checklist, como aquela multidão, ela ia atrás de Jesus para que Jesus curasse aquelas pessoas, para que Jesus entregasse pão para elas? Meu Deus! É muito forte ter que ouvir isso de Jesus. Vocês me seguem não porque vocês creem, mas porque vocês querem pão. Porque vocês não creem no milagre, vocês não creem em mim, vocês querem algo de mim. Meu Deus! Será que nós temos vindo para o culto, para a célula, para qualquer outra coisa, porque eu quero algo do Senhor e não Ele? Nós precisamos querer quem Ele é, de fato, quem o Senhor é, a presença de Jesus, e nada importa. Nada importa, a presença de Jesus era suficiente. Nós cantamos muitas vezes, Deus, nada importa, nada importa. E será se de fato nada importa? Tem aquela canção, né? Senhor, hoje eu não vou te pedir nada, eu só quero tua presença. Será se de fato nosso coração tá nisso? A gente tem cantado por cantar. Mas que essa canção ela seja uma verdade em nós. Que essa canção seja uma verdade em nossos corações. Senhor, nós queremos a sua presença e nada importa. Porque você é suficiente, porque você vai nos suprir, porque você vai suprir a minha carência, a minha necessidade, aquilo que eu preciso em ti. E como eu falei, a nossa alma anseia por Deus. Eu queria ler com vocês Salmos 42, do versículo 1 e 2, que diz assim: Como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Como o servo anseia por águas correntes, uma água limpa, uma água cristalina. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha e a sua alma tem sede de Deus. A nossa alma anseia por Deus. A nossa alma anseia por quem Ele é. E muitas vezes nós buscamos o Senhor pelo que Ele pode nos dar. Quando eu falei para vocês, né? Quando a gente vem pro culto em busca de alguma coisa, quando eu venho pro culto em busca de uma oração, de uma imposição de mãos para um culto diferente, você pode sair ali e falar: nossa, o Senhor não veio nesse lugar. Eu não senti nenhum arrepio aqui no meu braço. O Senhor não veio. Nossa, hoje o culto foi bem morno. Às vezes, não é o culto. Às vezes é o seu relacionamento com o Senhor. Porque você fica buscando algo em outras pessoas. A nossa entrega é individual. O Senhor se move no coletivo. Sim, Ele se move no coletivo. Ele pode fazer algo coletivamente. Mas Ele se move individual também. Se o ambiente está frio, se o ambiente está morno, cara, eu vou me aquecer, eu vou me jogar no chão, eu vou fazer alguma coisa, Senhor, manda os anjos com espada de fogo para me incendiar. Senhor, eu não tô nem aí pro meu amigo se ele tá frio, se ele não quer Deus, eu quero Deus. Eu quero a presença de Jesus. Senhor, se eu não sentir nada, eu vou me jogar no chão, eu vou fazer alguma coisa para chamar a sua atenção, porque eu quero o Senhor. Porque eu quero mais de ti. Às vezes nós Às vezes a gente vem para esse lugar e a gente esquece de encontrar a presença. Pelo que você veio aqui hoje? Você veio pelo seu amigo? Você veio porque
não tenho nada para fazer no sábado, eu vou lá. Pelo que você veio? Você veio pela presença de Jesus, por de fato, Senhor, eu vou pro culto Team, 5 horas da tarde, no sol quente, que isso aqui é sol quente. 5 horas da tarde, o sol tá pegando fogo. Será que eu vou sair da minha casa pra mim ir pra Aliança Team? Porque eu quero ver o meu amigo? Não. Gente, não compensa. Você é louco, não compensa. Eu preciso vir para esse lugar porque eu quero o Senhor. Eu quero amar Ele. Eu quero pegar essa cadeira, levantar para cima. Eu quero sair daqui incendiada. Quando meu amigo falar assim, nossa, o culto foi morno. Que morno que é? Tu que não estava adorando. Eu estava incendiando, meu coração estava queimando. Eu saí orando em todo mundo. Eu saí impondo a mão em todo mundo. Eu saí derrubando todo mundo. Às vezes o louvor tá aqui se matando e você tá aí, tipo, sentado na sua cadeira esperando alguma coisa acontecer, sendo que você pode vir aqui pra frente adorar, impulsionar outras pessoas. Senhor, derrama um espírito de ousadia em nós. Derrama um espírito de ousadia sobre a nossa cabeça, meu Deus. Tira essa vergonha de quando o louvor fala, vem aqui pra frente adorar com a gente, você fica no seu lugar estático, como se nada tivesse acontecendo, como se você não tivesse ouvindo. Cara, você é o primeiro a estar ali na frente. Eu posso estar com vergonha, mas eu vou estar lá. E quando você vir, você olhar pra trás, você vai ver que muita gente veio. Seja ousado, saia do seu lugar de comodismo, tenha fome. Assim como a gente lê, a nossa alma anseia por Deus. A nossa alma tem fome de Deus. Então, se eu sair da minha cadeira, eu tô aqui sentada aqui atrás, lá atrás, eu vou sair, não, eu vou lá pra frente. Às vezes você não vai receber nada, mas você veio por fé e o Senhor se agrada disso. Às vezes, nossa, Eduardo, eu fui no culto passado aí pra frente, mas eu não senti nada, não aconteceu nada. É como a gente falou, você não precisa ver pra você crer, mas o Senhor, Ele fez algo na sua vida que vai refletir lá na frente. Falando sobre isso, há muitos anos atrás, eu tava no nosso tempo, né, Ana Luísa? Não que eu quero que vocês vivam aquilo que a gente já viveu. Não é isso. Mas eu lembro que quando o louvor falava assim, a gente só precisava disso aqui. Gente, vem! Aí nós já tava todo mundo aqui. Gente, era sandália voando para todo lado. Tinha uma sandália ali, outra ali. Era menino... Gente, tinha vezes que alguém... Tipo assim, o pastor estava ministrando, tinha gente no chão aqui estirada, e a pessoa ficava até o final do culto. No final do culto a gente tinha que levantar a pessoa porque ela não saía. Sabe por quê? Porque se aquela pessoa que estava aqui na frente tivesse sentada no seu lugar, esperando alguma coisa acontecer, talvez nada tinha acontecido. Mas ela veio. Ela ficou aqui, ela recebeu isso, é muito marcante na minha mente. Ela ficou estirada no chão e recebendo algo do Senhor. Mas se ela tivesse aí no seu lugar, talvez ela não teria recebido a porção que ela recebeu. A gente está muito preocupado com o nosso cabelo, com a nossa maquiagem, com o que as pessoas vão falar. Nossa, a gente faz aqui um apelo, tipo, gente, vem aqui se você está se sentindo triste. Ah, não, todo mundo vai saber que eu tô triste. Não, quero ir não. Não, todo mundo vai saber que eu tô passando por coisas para baixo. Gente, não tô nem aí. Se alguém tá sabendo, se alguém vai saber, se alguém vai olhar para mim depois e eu vou passar no corredor e alguém vai falar, olha, Eduardo, tava triste naquele dia. Tava. E a gente não precisa esconder os nossos sentimentos, a gente não precisa esconder aquilo que a gente está sentindo. Mas só eu e o Senhor sabemos. Esse é o tipo de relacionamento que o Senhor quer. É quando a gente fala, Senhor, eu tô aqui. Eu posso não sentir, mas eu vim por fé. Eu criei que fala? Tá certo, né? Eu creio que o Senhor fez algo. Eu creio que se eu for lá pra frente, eu vou ser curado. Então eu vou. Eu creio que se eu... Enfim, entende? Então,
Eu preciso crer em Jesus, eu preciso crer que Ele vai fazer alguma coisa por fé. Às vezes eu posso não ser curada naquele momento, mas o meu ato de fé, de vir aqui pra frente, vai gerar algo lá na frente em mim. Vocês estão entendendo? Então não é sobre aquilo que o Senhor pode me dar, não é sobre aquilo que Ele pode me entregar, mas é sobre eu aproveitar a presença dEle. É sobre eu aproveitar o Espírito Santo. Beber água. Então, isso é desfrutar de um banquete celestial. Isso é desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim. Isso é comer na mesa do meu Senhor, do meu Pai. E não comer das migalhas que caem no chão, não comer das migalhas que as pessoas estão derramando para mim comer. Entende? Nós precisamos nos mover, nós precisamos sair da mesmice, do mesmo lugar onde eu venho, passa a semana e eu venho de novo e passa mais uma... E o tempo está passando e a gente não tem aproveitado aquilo que o Senhor tem feito. Nós não temos aproveitado a presença de Jesus. E a palavra do Senhor diz lá em Mateus 7:7. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Como eu falei, busquem. Nós precisamos buscar e nós vamos encontrar algo no Senhor. Nós precisamos buscar e nós vamos encontrar aquilo que Ele tem. Quais são os segredos de Deus? O que o Senhor tem para me derramar hoje? Talvez você chegou aqui, você passou o louvor meio apático, talvez você não sentiu nada, mas ainda há tempo. Mas ainda há tempo de você sair daqui totalmente tocada pelo Senhor, de você sair totalmente transformada e e o seu amigo no final do culto. Eu quero desafiar vocês a perguntar para o seu amigo o que você achou do culto no final. Ah, foi bom, não quero essa resposta. O Senhor tocou em você? Eu quero que você pergunte ao seu amigo, o Senhor tocou em você? Você saiu alterada? Porque não adianta eu vir todo sábado, todo domingo, toda célula e eu sempre ser a mesma pessoa. Alguma coisa precisa ser alterada em mim. A minha visão precisa mudar ao menos um pouquinho. Sabe uma coisa que eu percebo? Que a gente não tem anotado as palavras. Gente, anotem as palavras. Que a nossa mente nos engana muito. A nossa mente é um pouquinho traiçoeira, sabe? Anotem. Cara, eu preciso aqui. E isso é também ter fome de Deus. Isso é ter fome de Deus. É você entender, cara, essa palavra aqui... Eu preciso ter mais fome de Deus, vou anotar. Vou anotar esse versículo para me ler depois, no meu momento de devocional. Às vezes você nem sabe o que você vai orar no seu momento de devocional. Anota os versículos. E ora, Senhor, eu preciso ter mais fome de você. Eu preciso me relacionar com o Senhor. E como a gente leu, né? Busquem, quando nós buscamos, nós encontramos o Senhor. Ele é acessível, Ele vem, Ele transforma. E... eu queria finalizar